Então nós voltamos para mais um bloco com a nossa entrevistada dessa noite, a Brenda Chaves, ela que é farmacêutica. Agora nós vamos falar um pouquinho, Brenda, sobre a legislação, certo? Em qual sentido, assim? Para um farmacêutico hoje trabalhar, atuar na farmácia. Bom, eu sou de um tempo, Brenda, que um farmacêutico ele trabalhava em mais de uma farmácia, né? Sim. Ele era responsável técnico por mais de um estabelecimento. E eu percebo que de um tempo para cá, eu acho que isso mudou, né? Atualiza para nós como é que tá esse fazer profissional dentro da legislação, né? Para ele atuar em uma farmácia. Ele pode assinar em mais de um espaço? Não pode? Como é que se faz isso hoje? As duas funções competem muito com o Ministério do Trabalho também, né? O que acontece? Por exemplo, a farmácia que eu trabalho, ela tem uma carga horária de 12 horas por dia. Porém, eu não posso assinar essas 12 horas por dia. Nesta farmácia, eu posso assinar somente 10 horas. Mas, se eu quiser trabalhar mais 2 horas em outro lugar, eu posso. Porém, na farmácia que eu trabalho, não. Então, as duas coisas influenciam muito ali com a questão Existe um limite de carga horária por profissional. Pelo sindicato dos farmacêuticos, mas que é diferente da lei do Ministério do Trabalho. Então, aí compete a questão dos horários, né? Seria hoje, então, 10 horas diárias. Isso aí. Perfeito. Mas se eu quiser trabalhar em outro lugar mais de 10 horas, eu posso, mas não na mesma farmácia. Entendi. Essa é a parte do Ministério do Trabalho. Em relação à responsabilidade técnica do farmacêutico na farmácia, o horário integral que a farmácia está aberta, nós precisamos da responsabilidade do farmacêutico, né? A gente tem o responsável técnico, que é o responsável por tudo da farmácia, que faz a maior parte do horário, e nós temos os assistentes farmacêuticos, que são os que completam o restante da carga horária. Mas todos farmacêuticos? Todos farmacêuticos. Todos graduados? Perfeito. Por exemplo, lá na farmácia, durante o horário do meio-dia, porque eu, responsável técnica, preciso ter um intervalo, nós temos outro farmacêutico para cobrir esse horário, né, do intervalo. Então, o momento todo que a farmácia está aberta, ela precisa de um responsável técnico. Justamente pela questão, né, do acompanhamento e da farmácia estar estruturada com um farmacêutico, né, para poder ajudar, então, as pessoas. Perfeito. Eu acredito que quando isso foi regularizado, como eu te falei, no meu tempo, né, alguns anos atrás era um pouquinho diferente. Isso aí. Eu acredito que quando isso foi regularizado dessa maneira, eu acredito que o sindicato ali dos proprietários de farmácia devem ter enlouquecido, né? Porque antes o custo que aumentou isso gera muito para o proprietário das farmácias, né? Claro que a gente entende a importância do farmacêutico estar presente, né? É muito importante. Mas também, assim, né? Ia ficar o quê ali? De meio-dia, um horário um pouquinho aberto, talvez uma pessoa que precisa passar, comprar algo correndo, né? Não ia ser tanta diferença, né? Mas talvez daria para flexibilizar. Isso, flexibilizar um pouquinho, coisa, né? Mas não, o horário integral que a farmácia está aberta tem que ter a responsabilidade de um farmacêutico. E antigamente não precisava, né? Tinha um responsável técnico e era isso, né? E hoje não, a gente precisa ter mais de um. Aí nós não podemos trabalhar todos os dias da semana também, tem que ter um dia ali, por exemplo, o meu é o domingo, né? Domingo eu não assino como farmacêutica. Nós temos outro farmacêutico pro domingo para fazer o horário do domingo, né? Então, perfeito. E antigamente não, tu podia assinar integral, né? Então, quando eu comecei a atuar, já estava nessa legislação. Tá. Perfeito. Falando em proprietários, vamos deixar um abraço para a Jana, né? Proprietária da Nova Farma. As tuas colegas também, farmacêuticas ali, né? Quero agradecer a todo mundo. Em especial mesmo a Jana, né? Que é a que me acompanha nesse percurso todo. Para quem me conhece mais aqui de perto, eu já estou há quase 15 anos na Nova Farma, né? Então, assim, por que eu estudei, me formei e retornei para Nova Farma, né? Porque eu sei que ali tem algo muito especial. E é ali que eu consigo realizar o meu trabalho com todo o amor que eu consigo. E é a partir daí que a gente criou o consultório farmacêutico, o espaço clínico, e ela me apoiou em todos esses aspectos, né? E a gente conseguiu, então, entregar mais para as pessoas, né? Que logo depois a gente vai falar sobre o protocolo de emagrecimento.
mas a gente consegue entregar algo a mais para as pessoas. E é isso que me faz gostar tanto de trabalhar na Nova Farma. Que legal, legal. Muito bom escutar isso de você, Brenda. Né, essa tua dedicação, e você é conhecida aqui na comunidade, no bairro, né? E a proposta do nosso podcast é justamente essa, tá? É trazer profissionais. A gente sabe que na nossa cidade, no nosso município de Parobé, nós temos profissionais excelentes nos mais diversos segmentos, mas que muitas vezes esses profissionais eles não têm uma visibilidade. Então a proposta do podcast é esse, é estar trazendo esses profissionais, dar essa visibilidade para eles, Coisa né? boa. E é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Ajuda o programa, nós ajudamos o profissional, Exatamente. fizemos o marketing pessoal aí dos dois lados. Mas falando em marketing pessoal, falando em mídia, quem te acompanha também percebe, né? Vê que você está sempre nas mídias também, né? Fazendo propagandas ali das mais diversas, né? Exato. Assim, Brenda, quando que você sentiu que isso era necessário, né? Se voltar um pouquinho para a questão digital, né? Digital, né? Eu acredito que dificuldades você não sentiu, né? Ou seja, já é de uma geração um pouquinho mais... Não, com certeza, Foi né? tudo mais fácil, né? Mas quando que você sentiu essa necessidade e você percebe que isso dá algum retorno, né? Essa parte midiática que você faz. Eu percebo que você faz, acho que quase todos os dias, né? Todo dia. Quase que quase que diariamente, né? Você consegue já visualizar algum retorno desse trabalho midiático? Sim. A gente vê que a era tá muito digital agora, né? A gente já trabalhava com o consultório farmacêutico desde que nós mudamos a farmácia de lugar. Porém, às vezes a gente acaba se limitando muito, né? Querendo talvez atingir só o pessoal do bairro e tudo mais. E aí a gente resolveu expandir os nossos horizontes. Há um tempo atrás, eu já tinha criado um Instagram separado do meu, como farmacêutica, né? Porque antes se fazia muito isso de separar o profissional do pessoal. Porém, se fosse hoje, eu deixaria tudo junto, porque o pessoal gosta de ver um pouo da nossa vida pessoal, né? Verdade. Não adianta tu querer botar só o separado, isso eu venho notado. Porém, parece que fica chato. Só a profissão. Mas como é que eu vou postar um negócio de medicamento e depois uma cerveja, né? Fica tão estranho, mas enfim. Mas como eu iniciei isso separado e eu já tinha alguns seguidores e um público um pouquinho diferente, porque a minha intenção de início do meu Instagram profissional era levar conhecimento de saúde para as pessoas, bem-estar, né? Então eu pensava assim, vou deixar separado para quem quiser acompanhar. Então, como eu criei aquilo separado e foi tomando uma proporção maior, hoje eu não tô conseguindo unir os dois, eu tô focando só no de farmacêutica mesmo, né? Mas então eu vi que começava a precisar atingir outras pessoas e a gente precisa de posicionamento profissional, que foi aonde eu senti a necessidade de investir mais no Instagram. Então aí eu tive que começar a criar conteúdo, postar, interagir com as pessoas. Quando eu criei o protocolo de emagrecimento, então foi mais essencial ainda o mundo digital, porque aí sim eu consegui mostrar mais do trabalho. Porque as pessoas esperam resultado, dicas, mas como que é, como que funciona, ali tu já consegue ir pegando um pouquinho. Mas digo assim, é desafiador, porque todo dia a gente tem que pensar num conteúdo diferente, tem que ser algo atrativo para as pessoas, tem que acompanhar a interação, o engajamento, tudo, né? Então... Mas é legal. É legal, E eu percebo, assim, que parece que uma coisa acaba puxando outra, né? Uma vez que você se coloca nas mídias, né? Você coloca a cara a tapa, vamos dizer assim. Exatamente. Como enquanto profissional, né? Aí uma coisa vai puxando a outra. Eu acredito que a partir de ali você já foi convidado para algumas palestras, né? Exatamente. Então você acaba tendo aquela visibilidade. A Brenda fala sobre esse assunto. Quem sabe vamos convidar a Brenda. Estamos aqui. Tu tá aberta para palestras, Brenda? Eu tô. Eu tô topando qualquer desafio ultimamente, né? Porque essa parte, assim, de aparecer em público e não ter medo dos julgamentos era uma das coisas que mais eu temia, assim, né? Eu pensava, meu Deus, mas eu vou começar a fazer vídeo, se eu falar alguma coisa errada, já vão falar de mim. E eu fui quebrando essa crença, né? Eu fui trabalhando isso em mim, pensando assim, não, eu sei o que eu tô falando. E se eu falar uma palavra errada, não é o maior dos problemas, né? O restante que eu entregar já tá ótimo, né? E aí eu fui dando... Eu brincava com as gurias,
Gravei numa vez só. Foi como foi, né? Não vou ficar gravando 1000 vídeos, é aquilo ali pronto. E aí foi tomando essa proporção. Então hoje eu já chego, se eu tô escabelada, não tô nem aí, faço o vídeo igual. Mas antes eu cuidava tudo, né? Agora vai de qualquer jeito. Legal. Com o tempo a gente vai, né, aperfeiçoando as normalizando, né? E vai embora. Legal. Brenda, sobre o atendimento esse que você fala, é ambulatorial que se diz? Ou... É o consultório farmacêutico mesmo que a gente chama. Tá. Ele é dentro do espaço clínico. Dentro do espaço, né? A gente sabe que existe já, até no nosso município, né? Existem vários nomes aí de farmacêuticos. Só não vou citar aqui por questão ética, né? Tem nomes de farmacêuticos que atuam bastante nessa área de fazer esse atendimento, né? Até onde a atuação do farmacêutico pode ir, né? Que tipo de medicação, assim, que o farmacêutico pode indicar? E que tipo de medicação o farmacêutico não pode indicar? Eu vi que eu vejo que um videozinho teu, não sei se foi essa semana, que tu indica alguns suplementos ali para questões de ansiedade, né? Acho que foi essa semana que tu postou foi. alguma coisa. Nesse sentido, até que ponto você consegue indicar isso para o paciente? Claro, tudo dentro das questões legais, né? Sim, na verdade, essa parte de suplementação alimentar, ela cresceu muito na pandemia, onde a gente viu que dava para tratar muitas doenças com suplementos alimentares naturais, né? Foram utilizados aí vitamina D, vitamina C, zinco, tudo para fortalecer a imunidade. Depois se descobriu a relação da vitamina D com o Covid. Quem tinha, né, não tinha deficiência, teve menos risco de adquirir o Covid, enfim. Mas assim, na questão de legislação, o farmacêutico ele pode prescrever receituário, né, carimbo, tudo mais, dentro das regras do farmacêutico, né? O que o farmacêutico pode prescrever? Medicamentos isentos de prescrição médica, que são aqueles que não têm a tarja vermelha, né? Ele não tem tarja nenhuma. Perfeito. É esses que ele pode prescrever no papel, carimbado, posologia, tudo normal. E os suplementos alimentares, que esses são naturais. Qualquer um deles a gente pode indicar sem problema nenhum, né? Florais, enfim. Tudo que for sem tarja, que cabe ao médico, né? A gente pode prescrever. Ali no balcão a gente indica medicamentos com tarja que não precisam da retenção de receita, mas que pode prescrever mesmo, é só sem a tarja vermelha, né? Parte de controlados, antibióticos, é tudo com o médico. O farmacêutico não pode. E aí cabe a nós encaminhar o paciente, quando precisa, pro médico responsável, né? Especialista. Perfeito. Legal saber disso. E o que eu ia te perguntar agora, mais uma questão de curiosidade mesmo, tá? Pra gente encerrar esse bloco, antigamente, os médicos faziam aquela receita com aquela letra... Antigamente não, né? Com aquele rabiscão. Por que eu digo antigamente? Hoje, na maioria, pelo menos nas UBSs, nos postos, os médicos já têm por hábito aquela receita digitalizada. Então, vem com o nome digitalizado ali, então não tem erro, né? É o nome da medicação. Mas o médico que receitava a punho, o fato dele escrever daquele jeito... É curiosidade minha, tá? Tá. O fato dele escrever daquele jeito era para, de alguma forma, deixar velado para o usuário o tipo de medicação que ele ia tomar? Ou é uma questão de caligrafia mesmo? Qual é que é a pegada nisso aí? Caligrafia mesmo. Caligrafia mesmo. Eu não posso falar muito, né? Porque eu sou quase uma médica escrevendo. Mas, na verdade, o que acontece, né? A gente já leu muito sobre isso para tentar entender também. Porque fica muito difícil para nós entendermos, às vezes. E é perigoso, né? Porque se a gente entender ali outra medicação que não seja a que o médico indicou, fica complicado, né? Já teve alguma situação que você teve que entrar em contato com o médico para entender? Várias. E é fácil de conseguir esse contato com o médico? Nem sempre. Principalmente assim, por exemplo, quando é médico do hospital, né? Se às vezes a pessoa constou de noite, foi na farmácia no outro dia de manhã, o médico já não tá mais de plantão. Perfeito. Quando, eu sempre oriento as gurias lá na farmácia que quando a gente não compreender, né, que ficar na dúvida, não dispensa. Não dispensa, porque a gente pode ter um problema muito maior depois, né? Mas claro que como a gente já tem um costume maior, a gente consegue ali, às vezes, tu lendo
3, 4 letras ali do começo, tu já sabe o que é o final, né? Então a gente já tá mais acostumado. Mas quando a gente não entende, eu sempre oriento as meninas a não dispensarem, né? Porque a gente não quer. Mas o que acontece? Pelo que a gente já leu sobre isso, como os médicos eles têm muitas informações na faculdade, eles acostumam a escrever muito rápido, corrido. Sim. E da mesma forma é os atendimentos, né? Por exemplo, no hospital tem que ser muito corrido o atendimento. E aí é tudo rapidinho, vai do jeito que vai embora. Só que depois pode dar problema, né? Sim. O correto, agora, existe uma legislação para isso, que é a gente não aceitar, enviar uma denúncia, né? Uma foto da receita e enviar para o nosso conselho. Porém, tu não vai fazer isso para todas as receitas que vêm, né? Sim. Né? Então, por isso que agora umas já estão vindo digitais para não ter esse problema. Já termina com esse Exatamente, já tá melhorando. Isso. Legal, tirada a minha dúvida de muita gente, né? Então não é código secreto dos médicos. Não é código secreto com as farmácias. É letra feia mesmo. E a gente encerra esse bloco aqui. Depois nós voltamos para o nosso último bloco, que eu quero que tu fale um pouquinho no próximo bloco, então, sobre o programa de emagrecimento que tu vem desenvolvendo ali na farmácia. Perfeito, combinado. Joia, então.